Damos sequência agora à nossa programação com um painel sobre importância da integridade no esporte para o setor de apostas esportivas, manipulação de resultados, governança das organizações esportivas e combate à corrupção, que será moderado pelo consultor em iGaming, senhor Luiz Gustavo Zonca. Senhor Luiz, seja muito bem-vindo novamente. Uma salva de palmas, por favor. Convido ao palco também os participantes, senhor Roberto Armelli, diretor jurídico do São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vindo. Senhora Paula Young, diretora de Relações Internacionais e Rede de Ativações do Botafogo. Seja bem-vinda. Senhor Khalid Ali, CEO International Bet Integrity Association, welcome to the stage. Senhor Tiago Barbosa, membro do Comitê de Defesa do Jogo Limpo, Comitê Olímpico Brasileiro. Seja muito bem-vindo. Senhor Matias Mendes, Manager Integrity Partnerships Latam do Esporte Radar. Seja muito bem-vindo. Senhor Luiz Gustavo, o palco é todo seu. Muito obrigada, excelente painel a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Alguns já me viram aqui de manhã, vamos de novo. O assunto de agora é mais ou menos parecido com o assunto que a gente tratou de manhã, com algumas diferenças. Uma ênfase maior agora no problema que tivemos e estamos tendo recentemente de manipulação dos resultados. Temos aqui um monte de especialistas e pessoas que podem falar sobre isso também. Eu vou muito mais passar a palavra a eles e deixar eles falarem, mas também estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou começar com o Armelin, diretor jurídico do São Paulo. Armelin, conta um pouco para mim o que o São Paulo hoje faz nesse processo de integridade e como você vê isso que a gente está passando agora. Alô? Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite aqui do meu amigo Gu, Luiz Gustavo Zonca, para estar aqui com vocês, dividindo um pouco da nossa experiência de conduzir um programa de integridade num clube de futebol no Brasil. Queria agradecer aqui a presença dos meus colegas. Temos aqui um time bem versátil e a gente pode fornecer para vocês bastante informação. Bom, São Paulo há 2 anos está construindo um programa de integridade. Se vocês perguntarem qual a maturidade do programa, eu vou dizer que a gente está no começo. Quem constrói programa de compliance sabe que 2 anos é pouco, 5 é médio, 10 anos a gente constrói um programa, porque isso depende de mudança de cultura. O que nós estamos fazendo no São Paulo e no futebol, de uma certa forma, é um processo de mudança de cultura, de gestão, de trabalho, e visando o quê? A integridade. Então, o nosso projeto nasceu não um programa de compliance, programa de integridade. Porque fazer compliance, a rigor, na minha modesta visão, seguir a regra, estar conforme todas as regras, é obrigação de todos e ninguém deve nem se orgulhar por estar em compliance. Isso é obrigação. Então, o que a gente pode fazer a mais? É buscar consolidar a integridade como a forma de pensar e agir no futebol e considerando também a importância do futebol como fenômeno social, do esporte como fenômeno social na sociedade. Eu acho que quem trabalha com o futebol brasileiro tem que ter a consciência da responsabilidade social de tudo que faz. E nós trabalhamos visando impactar a sociedade com o programa de integridade. Transferir para a sociedade a noção de que integridade é essencial para tudo. E no nosso programa de integridade, portanto, os direitos humanos são fundamentais. Então, quando a gente fala direitos humanos, eu estou falando aqui
de efetivamente combater toda forma de preconceito, né, racismo, machismo, incluir todo mundo, que é básico, né? É básico. Voltando para a linha de raciocínio, eu não sei quanto tempo eu tenho, então você me corta aí. E também não quero tomar o tempo aqui dos meus colegas, mas sendo bem rápido. Obrigado. Trazendo o programa de integridade para esse tema, que é o tema do momento, que é um tema muito importante, que é o enfrentamento das situações que afetam o resultado desportivo, né? A gente que trabalha com esporte, particularmente com o meu amigo Thiago, a gente há anos, de formas diferentes, mas visando o mesmo objetivo, que é defender a integridade do esporte, a gente sabe que o elemento primordial do esporte é a imprevisibilidade, né? Diferentemente de uma empresa que a gente faz planos prevendo ou tentando prever com a maior acuidade o resultado operacional e financeiro, no futebol, no esporte em geral, a imprevisibilidade do resultado desportivo é fundamental. Então, tudo que acontecer para artificialmente afetar o resultado desportivo é péssimo, e a gente tem que combater. E é isso que a gente traz. Eu trouxe aqui 2 slides, tá, gente? Não se preocupem. Então, a imprevisibilidade é fundamental e o esporte é exemplo de conduta para os jovens, para a sociedade em geral. Isso aqui para mostrar a importância deste objeto com o qual a gente trabalha. Eu tenho o maior orgulho e honra de trabalhar com o esporte e trabalho com o maior cuidado, porque eu acredito que o esporte é a ferramenta que tem maior potência de engajar toda a sociedade para qualquer finalidade que a gente quiser. É por isso que a gente está tentando levar a nossa sociedade lá no São Paulo no caminho da integridade. Aqui os direitos humanos que eu falei para vocês. A questão do enfrentamento do match fixing. Quando alguém incorre nessa falha, nesta fraude, nós reagimos sancionando, e isso é óbvio que tem que ser feito, e a intensidade dessa sanção a gente tem que avaliar, sentir. Eu já adianto que eu sou contra banimento de qualquer trabalhador, mas as punições têm que ser sérias e têm que ser rigorosas. Agora, o ponto que eu trago para reflexão é o seguinte: não adianta só tratar o sintoma de uma doença. E nós estamos falando de uma doença de valores. Quem manipula resultado, quem frauda, quem busca resultados em desacordo com as regras e com a lei, está contaminado por uma doença social. Então, o que eu trago como mensagem, e o Gu e o Thiago estão cansados de me ouvir falar nisso, é o tratamento da causa. Nós precisamos tratar a causa que afeta o problema de valor das pessoas na sociedade. E este é o caminho. É um caminho difícil. Custa bastante dinheiro e a gente não resolve de um dia para a noite. Mas se a gente não, todo o ecossistema, se dedicar a educar, nós não vamos efetivamente contribuir para resolver o problema. Nós vamos punindo as pessoas que cometem as fraudes, que causam manipulação de resultado, nós vamos estar tirando elas momentaneamente da experiência desportiva. Mas a gente não vai resolver a causa do problema. A causa do problema qual que é? Os valores da sociedade, do mundo, estão talvez no seu pior estado na história. Nós vamos resolver, não vamos conseguir educar todo mundo do dia para a noite? Claro que não. Mas vamos começar? Se todo mundo partir da integridade para fazer o seu trabalho, clube de futebol, empresas de apostas, federações, patrocinadores, não precisa da lei obrigar todo mundo a ter programa de compliance ou de integridade. Basta a gente entender que se alguém não fizer, vai prejudicar todo mundo, até a pessoa que não está fazendo, se não agora, depois. Então, sem querer me alongar e ficando aqui à disposição de todos, eu adoro essa figura,
né? Quero dar o crédito para minha amiga Roberta Codinhoto, que ela que sempre usa, minha colega de compliance, que mostra que punir é fácil, né? É rápido, e tem que punir. Mas se a gente não educar, a gente não vai resolver. E se todos fizermos um pouco de educação, se todos dermos as mãos e cada um contribuir com um investimento e um processo educacional no seu business, eu tenho certeza que a gente começa um movimento cultural de mudança da forma de enxergar as coisas, de trabalhar. Integridade já passou da hora de ser o ponto de partida de toda e qualquer empresa, inclusive o pessoal do futebol, e eu tenho o privilégio e o orgulho de estar no São Paulo, segurando essa bandeira e levando para frente. Obrigado. Obrigado, Armelin. Paula também vem representando um clube, né? Então, para não repetir a pergunta, para não fazer exatamente a mesma pergunta, senão vamos dizer assim, poxa, o Gu pergunta sempre a mesma coisa. Não. O Botafogo também tem o patrocínio de uma casa de apostas, né? Então, como o clube se preocupa com a imagem que esse patrocinador, que a casa de apostas, passa para o mercado? E te faço a pergunta porque hoje a gente discutiu de manhã que na regulamentação ou no jogo responsável também passa por isso, ou seja, o que está na TV, quais propagandas, um clube aceita ou não aceita um patrocínio de uma equipe sub-15 ou sub-16 com casa de apostas? É correto ou não é correto? Então, como o Botafogo lida com todo esse problema e como o Botafogo vê ter um patrocinador de casa de apostas e qual o tipo de tratamento que ele espera ou qual o tipo de campanha que ele espera que esse patrocinador faça? A gente hoje não tem como fugir disso, né? As casas de apostas estão aí e fugir é burrice, porque o dinheiro está ali, né? Eu não sou da área jurídica, eu sou da área comercial. Para eu vender um patrocínio, é lógico que eu tenho que ter credibilidade, então uma casa de aposta, para mim, a gente faz todo o background dela, a gente faz toda a parte de compliance para poder ver se ela está de acordo com aquilo que a gente quer, a gente olha para ver se tem reclamações, enfim, a gente faz toda a checagem dela. E aí a gente traz ela para o jogo exatamente para poder ela nos ajudar. Enfim, hoje, os patrocínios master, que são os maiores patrocínios do time de futebol, é de casa de aposta. Então, se a gente fechar o olho para isso, é fechar o olho para um mercado que é enorme. A gente vê aí fora. E são casas de aposta muito sérias. Elas são as maiores prejudicadas. Você tem um acordo entre o jogador, porque no final das contas quem paga o prêmio é ela, né? Então, todo o interesse dela em regulamentação, a patrocinadora Master, ela tem um interesse enorme que a regulamentação saia o quanto antes, até para ela fazer mais coisas. Ela não quer deixar de pagar um imposto, não é esse o objetivo. Todo mundo acha que a casa de aposta quer ficar lá fora para poder não ter que pagar imposto. Não é isso, eles querem ser regulamentados, eles querem estar dentro da lei. E eu concordo com o que você disse, eu acho que a educação é o princípio de tudo, mas eu acho que a educação primária, né? A educação lá, como a gente está falando, integridade para todo mundo, em todos os setores. Combinar uma partida, combinar um resultado, isso é fraude. E aí é fraude em qualquer aspecto, né? Não é só numa partida de futebol. Então, para o Botafogo, acho que a gente está há 1 ano só, né, como SAF. A gente hoje é uma empresa, não é mais um clube, né? A gente é uma empresa. E como empresa a gente tem um setor, não estou dizendo que não tenha, porque o São Paulo também tem, mas a gente olha muito pela essa parte de compliance, principalmente para poder aceitar uma empresa dentro do Botafogo. Obrigado. Khalid, nice to meet you. How do you see, from your experience in other countries and so on, the situation that we have in Brazil now of this huge manipulation and so on? And what would you recommend? Perdão, agora eu esqueci que eu tenho que falar em português para todos vocês. Espera aí, vou voltar à pergunta. Como você vê esse problema que estamos tendo aqui no Brasil hoje, com a sua experiência de fora, e como você acha que isso pode ser arrumado, digamos assim, né? Ou o que pode ser feito para melhorar o que estamos tendo agora?
Well, maybe I can just take a step back before I answer that question, just explain who we are and what we do. So I represent an organization called the International Betting Integrity Association. We are an association of almost 50 betting operators, some of the biggest names in the world, some names which will be very familiar with you, like Bet365, Entain, which owns Sportingbet, Betway, so a number of the very large betting operators around the world. We were created actually back in 2005. So this has almost been going on for 18 years for us, so we've built up a lot of experience in this field. And the reason that the association was created was that the betting operators needed a vehicle to be able to share information on suspicious betting patterns. And so how the system works is that every operator is monitoring the markets that they're offering. If they see anything which is irregular, they will go onto a platform that we have created for them, and they will feed that information into the platform. It gets sent around to the rest of the operators. They're asked then to feed into that. We have a team that will analyze this. They will see if we have evidence there to then refer that on to the relevant sports governing body, and in some cases, the regulator as well. To put that into some sort of kind of perspective, I would say we did a study back in, actually last year. 99.96% of the markets that our members offer, and they offer around, on average, 650,000 events each year, 99.96% we don't have any issues with. It is at 0.04% that we have a problem. So between 2017 and 2021, as an association, we reported over 1,200 suspicious alerts to the relevant sports governing bodies. To break that down, we reported over 600 alerts to the International Tennis Integrity Agency. They are responsible for all the majors and the independent tennis associations. That's their integrity body. We reported 194 alerts to the International Olympic Committee in that period. We reported 128 alerts to UEFA and 115 alerts to FIFA in that period of time. So we've had a significant role in the integrity of the betting markets. Looking at Brazil, and I just arrived here, and of course I have a team who's monitoring the developments. The key thing is that we need regulation. We need regulation so that the betting operators have certainty, that there are standards in place, that the sports clubs also have certainty, that they know who they can actually have partnerships with and who they can be building those relationships with. So for us, it's really important that as we move forward in this market, that we have regulation that will protect the sport, because we all love sport and we don't want to see it damaged, that we protect the customer because we want to make sure that they're getting a fair bet, and that the betting operator is also being protected. Because according to our estimates, on average each year, the betting operator is being defrauded by up to $25 million US. That's a significant amount of money. So when people say, why do the betting operators want to protect the markets, it's because we are at the front line being defrauded. It's true. Obrigado. Thiago, o Khalid mencionou um ponto importante aqui, porque ele mencionou os outros esportes, a gente estava falando só de futebol, né? Como parte do Comitê Olímpico Brasileiro, obviamente a gente sabe, a gente trabalhou com isso, né? Não é só o futebol. E o futebol, inclusive, é mais difícil até de você manipular do que o tênis, do que outros esportes, onde só tem um de cada lado. Qual é a sua visão sobre isso? O que o Comitê Olímpico, o que você vê que tem que ser feito para diminuir muito esse problema e a gente realmente sair para um lado bom aí? Obrigado pela pergunta, Gu. Agradeço aí também o convite para poder estar participando do evento.
um prazer estar podendo colaborar com vocês, esse magnífico evento, e dividindo esse painel com tanta gente engajada nesse tema de integridade também, né? Gu, a gente está diante do maior desafio da história do esporte brasileiro. Eu diria mundial, mas vamos ficar só aqui no Brasil, né? Acho que para fazer as coisas um pouco mais simplificadas. Essa situação toda envolvendo a manipulação de resultados, que veio à tona agora, eu diria que foi talvez o quarto pico de manipulação que nós, né, de situações de manipulação que nós tivemos que enfrentar no Brasil nos últimos aí 40 anos aproximadamente. A gente teve um primeiro escândalo em 1982, a máfia das loterias esportivas. Depois a gente tem um segundo escândalo em 1997, que foi uma máfia uma situação de máfia de arbitragem, na verdade. Aí a gente teve em 2005 a máfia do apito, e agora essa caracterizada pela operação penalidade máxima. E o que todas elas têm em comum são alguns pontos, né? Primeiro, que todas dizem respeito ao futebol, e segundo, que elas alcançam o patamar mais alto do futebol. A verdade, no entanto, e aí que a sua pergunta é extremamente pertinente, é que a gente está lidando com um problema que envolve o futebol não somente no seu mais alto patamar, isso em se tratando de futebol, mas se a gente for levar a situação para as demais modalidades esportivas, o problema ele é igualmente grave, né? A situação ela é igualmente preocupante e não de forma diferente. Nós também temos diversos casos relatados aí, não só no tênis, como você mencionou, mas também no tênis de mesa, do qual eu sou membro do Comitê de Integridade da Federação Internacional. Temos aí também vôlei de areia, vôlei, basquete, enfim, são diversas as modalidades. Então, a necessidade de se criar tratamentos, e nesse ponto eu cito aqui também agora o meu amigo Armelin, porque ele é extremamente preciso quando ele fala que a gente tem que tratar esse problema, porque esse problema é uma doença, e de fato é ilusório a gente imaginar. Eu fico vendo, né, quando estouram os problemas e alguém vem dizer que vamos acabar com a manipulação de resultados. A gente não acaba. Isso é uma doença e ela precisa de tratamento permanente. Por isso que eu sou um grande defensor da criação de sistemas constantes e permanentes, duradouros, para o trato do problema da manipulação, com foco em todas as etapas, né, na etapa de educação, que é a etapa de prevenção, a etapa de controle e monitoramento, que é o que o pessoal da Esporte Radar, da IBA também fazem de forma bastante precisa, e também a parte de combate e sanções, né, imposição de sanções a quem pratica. Alguns anos atrás, isso para dar uma dimensão para vocês do que a gente está enfrentando, eu atuei numa investigação relativa a um atleta, um jogador de tênis. E esse jogador era um jogador jovem, 20 anos, e ele estava jogando torneios Future e Challenger, que são os torneios iniciais, e foi detectado que esse atleta estava manipulando resultados. E na investigação, a gente tentando identificar quais eram as razões disso, e aí, conversando, né, com o próprio atleta, durante a oitiva, a gente perguntou o que tinha levado ele a estar praticando aquela situação, e o atleta explicou que ele estava atrás do sonho dele. O tênis era o sonho de vida dele. E ele era financiado, a carreira dele era financiada pelo pai. E isso acho que é a coisa mais comum no esporte, né? Quando você está em início de carreira, o pai é financiar a carreira do filho, seja em que modalidade esportiva for, né, Matias? Bem normal isso. No caso aqui, era o tênis. Em determinado ponto, o menino querendo seguir no sonho, mas o pai disse que não tinha mais condições de seguir custeando a carreira dele. Então, ele teria que parar. E, diante disso, ele descobre, na verdade, ele é aliciado, abordado, aliciado por pessoas de mau caráter, né? E a ele é oferecida a possibilidade de, uma vez ao mês, dentro de todos aqueles torneios que ele jogava, ele manipularia um torneio e poderia ganhar o dinheiro necessário para que ele pudesse, ele próprio, financiar a sequência de sua carreira. A gente descobre que esse não é um caso único. E a gente descobre, e isso que é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, e de onde vem
o grande X da questão de lidar com a manipulação de resultados é que quando a gente está falando de atleta que está com esse problema, que está se envolvendo com esse tipo de situação, a gente está falando de atleta que está perseguindo o sonho de seguir atleta, a gente está falando do atleta que está querendo comprar a casa para os pais. É desse tipo de gente que a gente está falando. Então, de forma alguma, eu estou aqui para defender atleta que manipula resultados. Muito pelo contrário, eu sou extremamente a favor de punição, inclusive, diferentemente do meu amigo Armelinho, eu sou, inclusive, a favor de punições por banimento e eliminação, sim, porque eu acho que essas pessoas atentam contra um sistema. Mas a gente precisa instruir essas pessoas da forma correta, a gente precisa mostrar a elas todos os riscos aos quais elas estão submetidas antes que elas venham efetivamente a praticar esse tipo de delito, de infração. A gente não pode pecar, a gente não pode se omitir de passar essa orientação da forma correta e lá na frente essa pessoa aí sim ser sancionada. Não, ela tem que ser sancionada lá na frente após ela ter passado por todo um sistema instrutório e ela, apesar disso, ter decidido que ela queria fazer aquela ação indevida. Mas, enfim, o cerne da questão, pessoal, é a gente identificar, e aí a dificuldade de lidar com o problema, é a gente ver que a gente está lidando com pessoas que estão atrás de sonhos, ou de atender os sonhos de suas famílias, em muitos casos, e que estão diante de uma oportunidade, por pior que essa oportunidade seja, de conseguir atingir aqueles sonhos. Então a briga ela tem que ser realmente forte, ela tem que ser séria, e ela tem que ser tratada, tem que ser trabalhada de forma firme e correta e incisiva, desde o princípio, desde lá daquela fase de orientação, mostrando os riscos, as razões pelas quais um atleta não deve, de forma alguma, né, se meter com manipuladores, com manipulações, para que lá na frente, não só eles, né, tenham que pagar o preço de uma punição, mas todos nós, como sociedade, como amantes do esporte, também tenhamos que pagar o preço, né, de estar tendo o nosso bem aí, o esporte, que é o nosso bem, que todos nós gostamos, né, atingido por esse tipo de situação. Então é isso que eu acho que tem que ser observado. Obrigado, Thiago. Matias foi meu companheiro de Esporte Radar por muito tempo. Agora eu já não estou mais na Esporte Radar, ele está. Então eu posso falar algumas coisas mais liberado aqui. Mati, em 2022, a Esporte Radar detectou mais de 1.000 partidas manipuladas no mundo todo. Não só futebol, vários esportes diferentes. A gente está em junho de 2023 e o número já é absurdamente maior do que a média de 22. Estamos falando mundialmente, né? No Brasil, a Esporte Radar já vem detectando esse problema não em 2022 nem em 2023. Isso vem de antes. Começou com a Federação Paulista de Futebol, que foi a primeira que acreditou, e isso é muito importante a gente colocar aqui, pessoal. Você só consegue, até como a Paula disse, você só consegue vender um patrocínio e botar dinheiro para dentro se a coisa é séria. E as federações, a Federação Paulista foi a primeira que entendeu isso, ela fez todo um projeto de integridade dentro da federação, criou um comitê e disse: eu preciso ter parceiro de betting, eu quero que o naming rights da minha competição seja de betting, mas para isso eu preciso atacar o problema. E ela começou com a Esporte Radar fazendo esse serviço, acho que em 19 ou 18, 16. Para você ver como isso vem de longe, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que aconteceu, o que vem acontecendo, o que você puder falar, claro, porque existem contratos, existem coisas que eu sei que não podem ser passadas, mas como a Esporte Radar detecta isso, como são os processos, por que algumas coisas não são feitas, por que outras são feitas, enfim, deixo a palavra contigo. Obrigado, Gu. Realmente fico muito feliz de estar aqui no Brasil. Para mim, uma grande alegria
estar com vocês aqui. Tenho grandes amigos, muitos amigos aqui. E assim, o trabalho que a gente já tem feito no Brasil, a gente não está chegando aqui de paraquedas, né? Começamos o nosso trabalho, eu diria, proativo, porque a parceria que nós fizemos com a Federação Paulista foi no ano 2016, mas prévio a isso já começamos com o monitoramento dos mercados de apostas esportivas para tentar saber se tem alguma coisa errada no Brasil. Vou dar um número para vocês, somente para que tenham uma ideia. Mais de 400 jogos suspeitos foram detectados de que as porradas começou a monitorar os mercados brasileiros, tá? O esporte brasileiro. Então o número é grande pra caramba. E no passado ano realmente chegamos a uma situação que foi difícil de engolir, porque ter um número tão grande, de mais de 150 jogos suspeitos em vários esportes. Olha, o Brasil é um país de esporte, tem muita paixão pelo esporte, então chegar a uma situação dessas realmente preocupante, mas é importante também marcar uma coisa, foi público, nós fizemos um relatório anual da situação aqui do Brasil, que foi para a mídia, é lógico, um número realmente preocupante, mas a situação no mundo inteiro também é bem difícil. Para que vocês tenham uma ideia, e também foi público, na Argentina, 39 jogos suspeitos. Então, quando você tem uma situação dessas, você entende também que é um problema que está mudando. Às vezes, eu chamo isso de a outra pandemia. Não gosto porque realmente tem uma conotação muito negativa, mas trabalha da mesma forma, tá? Vai mudando, vai pegando o país. No Brasil, pode falar de regiões, tá? Vai pegando uma região, vai para outra. Tá? Os esquemas de manipulação pegam uma região, um estado, entendem que já finalizou isso, vai para outro. Então, o problema realmente tem sido o que nós já temos entendido, que aqui o Brasil tem um problema que tem que ser realmente rapidamente combatido, tá? E aí eu estava dando uma voltinha aqui na feira, na BIS, de novo agradeço o convite para participar aqui. Eu estava vendo que a grande maioria das pessoas que estão aqui, ninguém gosta nem compatua com a manipulação de resultados. Ninguém gosta disso. Para todo mundo aqui, pessoas que somos muito apaixonadas pelo esporte, para ninguém é uma coisa que seja boa. Todos aqui estamos perdendo com isso. Todos. O torcedor, o atleta que faz as coisas de forma correta, os clubes, as federações que investem muito para tentar fazer que as competições sejam boas, todo mundo está perdendo com isso. Tem somente um grupinho aí de pessoas que estão ganhando com isso, tá? Aliciadores, esquemas de manipulação, grupos internacionais do crime. Então, realmente, quando eu saio aqui e falo com muitos de vocês, eu entendo que fazemos parte de um grande time, tá? Temos que criar uma defesa, temos que criar uma zona de volantes aí, de marca, e também para a criação. E também precisamos atacantes. Mas precisamos trabalhar em conjunto. Não adianta a gente continuar trabalhando assim. O problema é o produto da falta de regulamentação, de regras. O produto é parte também de não ter uma educação, que o Armelino falou disso também, todo mundo acho que concorda que o ecossistema da indústria, o ecossistema do esporte, atletas, cartolas, diretivos das federações, membros do TJD, pessoas do Ministério Público, polícia, todo mundo, até a imprensa também, tem que ser formada nisso. Não adianta continuar dessa forma, desse jeito. Ninguém está ganhando, gente, ninguém. Então, as porradas estão constantemente tentando procurar mudar, sair dessa lógica de... Não, sempre tentamos mudar para procurar tentar ser muito melhores ainda na detecção da manipulação. E no nosso trabalho também agora, além do monitoramento dos mercados de apostas esportivas, a gente monitora mais de 650 casas de apostas esportivas no mundo inteiro. Tá? Tem mercado regulado, tem mercado que não tem uma regulação, que é online, e também mesmo temos os olhos no mercado que é considerado ilegal, ou que é de uma região do mundo que é muito difícil de muitas vezes ter mais contato. Estou falando da Ásia.
Então, também temos aí uma novidade que nos últimos 5 anos começou a realmente dar um monte de informação, que é o nosso serviço de MTS, que é o serviço que nós fornecemos para os operadores de apostas para ter aí um planejamento no risco. Essa informação que vem daí, que é informação que está encriptada, tá? Que a gente não tem acesso aos nomes e nada, está dando muita informação para saber quais são os mercados, principalmente mercados laterais, que estão mostrando que tem uma coisa errada. Aí então temos uma segunda forma de detectar situações suspeitas. E nos últimos meses começamos também com o que nós chamamos de Integrity Exchange, que é uma terceira forma também de ter mais informação, que é trabalhar também com as casas de apostas para ter informação, que, como fala também hoje Khalid, essa informação, e as casas de apostas têm muita informação. Eu diria que são os primeiros a entrar informação de quando tem um jogo suspeito. Tá? Então, é importante trabalhar com eles. Hoje falava, todos aqui, ninguém gosta dessa questão da manipulação, porque todo mundo está sendo prejudicado. As casas de apostas têm um prejuízo econômico financeiro muito grande, então faz sentido também começar a trabalhar de forma conjunta. Tá? Sempre mantendo os acordos, sempre mantendo a informação de forma corretamente trabalhada, tá? E temos também com essas empresas temos um acordo de um memorando de entendimento. Tá? Então aí tem 3 formas de pegar a informação. Além disso também o trabalho que temos com as federações, a Sporradar trabalha aqui com mais de já 8 federações, e também temos parcerias com outras instituições. No mundo, temos mais de 170 parcerias com instituições, federações esportivas e também com outro tipo de organizações para cuidar dessa questão da integridade do esporte. Então, quando a gente pega essa informação, tem esse tipo de números. No Brasil, principalmente, a evolução foi a seguinte: no ano 2019, 2020, aproximadamente 42 jogos suspeitos pegamos, tá? Chegou a pandemia, após isso, ano 2021, 89. Ano 2022, foram já mais de 150. O problema é grande. E por que o problema é grande? É porque não está parando de crescer, de aumentar o número de casos suspeitos. Então, temos que parar. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. É uma grande responsabilidade. Então, a nossa tarefa é detectar situações suspeitas e passar essa informação para cada uma das federações que trabalham com nós, que confiam em nós, que entendem que a informação que a gente está passando para eles é informação que é importante e relevante para o futuro do esporte. E aí é que começa o processo. Tá? Hoje falava, Thiago, todo mundo aqui falou da importância da educação. Concordo 100% aí, ninguém pode não concordar com isso. Monitoramento está sendo feito há muitos anos já, 10 anos. Agora vem outra parte, investigação e punir. Quando você faz banimento de um atleta, de um clube, tem uma situação, tem que sancionar aí. E o que acontece também é que você está mandando uma mensagem, tá? Se você coloca uma sanção, um banimento para alguém, uma multa, você está mandando uma mensagem que não vai agir isso uma ação correta, tá? Não vai permitir que isso aconteça. Então, é muito importante. Temos 3 questões muito importantes no que tem a ver com a integridade no esporte. Educação, para prevenir o problema, temos que trabalhar muito nisso. Monitoramento, a detecção, acho que os números que a Sporradar tem mostram a qualidade para detectar jogos. E olha, eu falei de mais de 150 jogos. Temos muitos jogos que a gente tenta ser muito conservador para não colocar esse jogo como suspeito, por causa de que não tem informação suficiente para isso. Rapaz, tem um monte de jogos mais. Então, acho importante mencionar isso, porque também quero mostrar que aqui é a questão de detecção e avaliação de um jogo como suspeito. Tem um trabalho por trás muito grande. A gente tem um grupo de analistas, alguns deles aqui no Brasil, para detectar essas situações suspeitas. Tá? Mas quando nós falamos que um jogo é suspeito e mandamos essa informação para a federação ou para a organização que está contratando a gente, é porque está 100% certo de que isso aconteceu, tá? Que teve uma situação suspeita. Por quê? Porque isso poderia gerar uma situação para essa pessoa, para esse clube, para que ele que fosse responsável. Então,
falamos de uma coisa que é bem importante. Quando nós avaliamos jogos com suspeito, temos certeza de que isso aconteceu. Tá? Não adianta, e muito, ainda pior que avaliar um jogo como suspeito é fazer uma avaliação que não se acha correta, tá? Um falso positivo. Então aí a gente sempre procura ter muito cuidado. No passado ano, mais de 90 países tiveram casos de jogos suspeitos. Tá? Então, não é um problema somente aqui do Brasil, não é um problema da América Latina, é um problema do mundo inteiro. Então, acho que as ações que sejam coordenadas para tentar procurar que o problema continue avançando, nenhuma delas vai ser pouca. Temos que trabalhar muito e temos que trabalhar como um time, tá? Acho muito importante isso. Eu não sei se o tempo vai dar, mas eu vou ter que deixar uns 15 minutos para perguntas, porque no outro painel já não deu tempo para todo mundo perguntar, Mati, mas obrigado. Tem só um outro ponto importante para colocar, que me perguntaram lá fora. Ah, mas a casa de aposta não pode fazer nada para evitar isso? Pode. E a maioria faz. Tem uma coisinha, uma palavrinha só que chama limite. Limite de apostas. Que resolveria grande parte do problema que a gente está tendo agora. Apostas em cartões. Apostas em cartão é uma aposta de recreação, considerado para as grandes casas de aposta. O limite é $5, $10, R$50. Ninguém vai ficar milionário apostando R$50 e comprando um jogador, e ele vai precisar de uns 5.000 CPFs para conseguir juntar dinheiro suficiente aí para fazer aposta, para manipular. Então, é uma união de todos aqui. É regulamentação, é educação, punição, mas as casas de apostas também têm uma lição de casa para fazer, algumas delas, que é não deixar esse tipo de aposta acontecer em side bets, em eventos que não são os principais. E aí, eventos que não são os principais, você pode incluir uma aposta de vencedor no Campeonato Boliviano da 3ª Divisão, que você praticamente não tem informação, é quase amador, você não pode liberar uma aposta de R$50 mil, né? Então, existe também essa inteligência que funciona igual funciona um mercado de operações financeiras, basicamente, e que algumas casas de apostas precisam implementar. Eu vou passar para vocês fazerem perguntas, que imagino que devem ter perguntas aí, estejam à disposição. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago. A gente falou muito aqui da questão do monitoramento, da educação, mas a gente tem um gargalo na parte sistêmica aqui no Brasil, porque as informações tanto da IBIA quanto da Sport Radar, elas chegam para as federações esportivas aqui no Brasil. E a gente tem um problema de governança nessas entidades esportivas, que é conhecido de todos aqui, e as federações elas não têm a obrigação de tomar medidas quando elas recebem esse tipo de dado. Então, te perguntar qual seria a importância do governo federal tomar frente nisso e criar uma agência nacional que seja um centro de informação e de fluxo de dados entre todos os stakeholders do setor, polícia, casas de aposta, clubes, federações esportivas, todos envolvidos, para conseguir tratar esses dados de uma forma eficiente e, a partir daí, desenvolver medidas de investigação e de punição e de educação. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que, não é nenhuma pergunta, é uma colocação. A partir do momento que essa informação chega nas entidades esportivas, não existe um protocolo de como essa entidade tem que lidar com isso. Então, antes mesmo de uma regulamentação aqui no Brasil, é algo que a gente está perdendo tempo, a gente já poderia fazer agora, era criar protocolos de orientação para as entidades esportivas a partir do momento que elas recebem essa informação e vão passar para os clubes ou para a polícia ou para quem for, que tenha um fluxo de dados e de processos que seja eficiente para proteger justamente quem está exposto ali, atletas e clubes. Então, seria isso. Obrigado. Boas perguntas. Apresentando o autor das perguntas, né, o Dr. Felipe Marchetti, é um dos maiores especialistas aqui no Brasil também na área de prevenção e combate e manipulação de resultados, talvez o único doutor nessa área que a gente tem aqui. Na verdade, em relação ao primeiro ponto, a questão
do problema sistêmico e da necessidade de criação de uma agência, de fato, isso é uma situação fundamental. A gente tem visto se falar muito nessa situação aqui no Brasil, agora dentro do debate que tem a ver com a questão da regulamentação das apostas. Eu sou defensor de uma ideia que, a meu ver, ela poderia ser bastante simples. No âmbito do Ministério do Esporte, a gente já tem uma agência que trata de um tema de integridade, que é a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD. E aí a gente está vendo, né, muito debate em relação a vamos criar uma agência para a situação da manipulação de resultados, vamos criar uma agência para a questão da violência e da discriminação. Eu sou a favor de que se aumente as prerrogativas já relacionadas à ABCD, para que ela se transforme numa agência de integridade que passe a englobar, a partir disso, todos os temas, né, que a gente considera relacionados aí ao que seria a integridade do esporte. Eu acho que isso facilitaria muito as coisas. A gente poderia fazer isso a partir de uma única instituição a ser criada, e não de diversas, né, ainda que em nível governamental. E a gente poderia, né, limitar aí, a gente sabe que o número de especialistas para tratar com temas de integridade no esporte no Brasil, ele é limitado. Se a gente criar diversas agências, a gente teria um problema. Mas a ideia das agências ela é bastante positiva. O outro ponto relacionado à questão dos protocolos também é bastante importante de ser considerado. Agora, isso também tem muito a ver com a forma como os acordos das próprias federações eles são fechados com as empresas de monitoramento. Em muitos casos, e em relação a isso, o Matias da Sport Radar pode falar muito melhor do que eu, mas existe um acordo muitas vezes de exclusividade da informação quando ela é repassada para a federação. Então, a forma como aquela informação ela vai ser tratada, ou se vai ser repassada para uma instituição pública, né, para uma agência de investigação, um Ministério Público, ou se vai ser engavetada, ou se vai ser trabalhada internamente, isso de fato acaba ficando muito à mercê das próprias federações. Algumas conseguem fazer isso de uma forma positiva, mas a grande maioria delas acaba não sabendo exatamente lidar com o assunto, e a gente acaba tendo respostas bastante insuficientes ao que deveria ocorrer. Então, a ideia de criação de protocolos ela é bastante positiva. Isso poderia vir no âmbito da existência de uma agência, poderia ser discutido na agência, mas havendo hoje aí as empresas de monitoramento, talvez elas possam estar conversando com as federações e instruindo de que forma esses protocolos possam eventualmente ser criados. Mas que eles deveriam existir, eu concordo plenamente com vocês, deveriam existir sim. Ligou. Gente, boa tarde. Eu tenho duas perguntas para os ponteiros aí da mesa. Armelin, o debate sobre integridade no esporte passa muito pela questão do negócio, né? Seja que a Bet vai fazer um negócio com uma federação, um patrocínio, coisas que movimentam muito dinheiro. Mas tem como humanizar essa questão da integridade, falando, por exemplo, do rapaz, da senhora que vai lá para a porta do Newton Santos, Paula, vender o seu churrasquinho. Essa pessoa também é atingida pelo futebol, né? Tem como humanizar isso? A sua política de compliance no São Paulo trata também da humanização da integridade? E se isso pode ser feito e se é necessário? Essa é a minha pergunta. E, desculpa, fazer uma segunda pergunta para outra ponta ali para o Matias. No caso da operação desvendada lá pelo MP de Goiás, eles citam a questão de apostas em vários jogadores. Essa aposta casada é uma dificuldade para se detectar um caso de manipulação ou não? Bom, obrigado pela sua pergunta, porque isso me permite reiterar que, no fundo, tudo são pessoas, né? Nós podemos criar sistemas, protocolos perfeitos, lindos, maravilhosos, leis, né? Constituição, se as pessoas resolverem não seguir, então a gente tem insegurança jurídica.
Então, de fato, o ponto principal de um programa de integridade é cuidar das pessoas. Então, eu diria para você que 60% do trabalho do programa de integridade do São Paulo é direcionado às pessoas, todas as pessoas. Claro que inicialmente as pessoas internas, né, a gente está querendo educar no sentido amplo do termo, né, orientar, dar informações, porque seguramente as pessoas bem orientadas, com bastante informações organizadas, para que elas evitem, né, a prevenção, evitem errar sem intenção e evitem cometer falhas intencionalmente. Esse é o trabalho de prevenir, porque nós monitoramos internamente, né, o monitoramento é um dos pilares de um programa de compliance, né, e sabemos que há monitoramento muito sério. Eu conheço a engenharia da Sport Radar e das outras empresas que monitoram, a gente sabe disso, né? E a punição é essencial, sim, né? Todos os meus colegas aqui falaram, faz parte também do programa de compliance. Mas eu não quero ter que punir. Meu programa tem lá o canal terceirizado, profissional, as denúncias chegam, a gente trata, a gente investiga e a gente endereça o que aconteceu. Mas eu quero ter cada vez menos denúncias, porque o meu monitoramento pega o problema o quanto antes possível, porque o meu trabalho de cuidar das pessoas está se mostrando mais efetivo. Então, esta é a forma de mensurar a eficiência de um programa de integridade. De novo, a gente está bem no começo, mas esse é o projeto. A gente vai cuidar, sim, da senhorinha no entorno do estádio, de todos os stakeholders, de toda a nossa cadeia de valores, até porque sabemos que saiu uma diretiva do Parlamento Europeu, na semana passada, salvo engano, determinando que todas as empresas europeias façam due diligence de direitos humanos da sua cadeia de valores. Então, isso chega aqui imediatamente, né? Então, nós no São Paulo sabemos e estamos trabalhando. Antes disso, a gente já trabalhava, agora com mais afinco, para a gente estar bem preparado para isso daí. Então, eu vou tentar não dar dicas para as manipuladoras de resultados. não faz sentido. Olha, posso te falar uma coisa. Os caras que manipulam resultados, que manipulam jogos, eles têm uma lógica de sempre tentar procurar fugir do monitoramento, tá? Eles são espertos nisso, espertos. Então, quando eles entendem que tem alguma coisa que já está sendo muito mais facilmente entendida pelo monitoramento, pelo mundo inteiro, eles tentam mudar, tá? É uma lógica que qualquer indústria, e vamos colocar a indústria do crime como indústria, né? Eles vão tentar sempre fugir disso. Então, se eles entendem que isso é uma forma, e os manipuladores de resultados são as pessoas que provavelmente conhecem melhor a indústria das apostas esportivas que ninguém. Eles são grandes expertos. O trabalho deles é tentar fazer isso. Então, com certeza, aí o que tem são esquemas novos, esquemas que nós sempre, na nossa história, acho que é a luta eterna entre o gato e o rato. Então, sempre estamos por trás disso. Poderíamos mesmo saber que isso vai acontecer e podemos imaginar que isso vai acontecer, mas é uma situação complexa, sim, e quando eles entendem que tem uma forma melhor para tentar fugir do monitoramento, eles vão fazer isso. No final do dia, são pegos, tá? Então, para nós é muito importante sempre sair da lógica do monitoramento regular, sempre tentar nos adaptar à situação. Olha, temos situações que nós tentamos sempre monitorar até as redes sociais, o bater-papo que acontece de forma local, tem tudo. Então, sempre no final do dia, fica sabendo o que está acontecendo, sempre. Tá? Então, na questão que você falou aí, nós temos essa parceria com a FIFA para fazer o monitoramento da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro. E sempre, ao igual que em qualquer caso que a gente pega um jogo suspeito, alguma coisa suspeita, nós temos que relatar sempre informação para eles, sempre. Não falando de um caso particular, tá? Então, a situação é que essa informação depois vai para cada uma das federações membros, tá? Isso vai para a área, organização local que tenha que tratar a temática. Então, no final do dia, sempre vai dar certo, tá? Tomara que
alguns dos nossos relatórios que no passado foram baseados. As porradas têm feito um monte de relatórios que foram baseados, tá? E o problema é que quando tem um relatório baseado, a lógica indicaria, que bom, todo mundo fica sabendo. Olha, tem o manipulador de resultados está sabendo como é que a gente está monitorando. Como é que a gente pega o que eles estão fazendo. Então, aí, no final do dia, temos essa situação de que eles, como se fossem ladrões de bancos, eles estão sabendo onde que estão as câmaras que estão vigilando o banco. Qual é o horário do cara que está trabalhando na segurança. Ficam sabendo de tudo. E é um problema. Tá? Mati, desculpa te cortar, mas tem mais uma pergunta ou duas para serem feitas e nosso tempo está super curto. Então, eu vou tentar... Tem uma com o microfone ali, eu já passo para você. Gracias. La voy a hacer en español, perdón si no se entiende. Para Matías, con el tema de Sportradar y cómo trabajan con los reguladores, con las entidades reguladoras de juego. Por ejemplo, el convenio que firmaron con Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con LOTBA. No sé si puedes hablar un poquito de eso y obviamente, ¿no? El tema, el rol que tienen, ¿no? Las entidades reguladoras de juego en todos estos procesos, como por ejemplo con el convenio de Macolín, que es uno de los pocos, ¿no?, que incluyen ese compromiso, ¿no?, de los gobiernos. No sé si puedes contarnos un poquito. Sí, voy a intentar ser corto, pero Karen, lógicamente, hoy yo mencionaba que... Desculpa, vou falar em português. A questão é a seguinte, que realmente todas as organizações têm que trabalhar para colaborar. Todos aqui temos que colaborar no nosso expertise. Né? Então, fizemos esse acordo aí com a Loteria de Buenos Aires, realmente agiu ótimo. Tomara que outras organizações de regulamentação na América Latina, temos esse processo de que o que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo na América Latina tudo. É a mesma discussão, você sabe, Karen. Então, é importante, e uma mensagem para o Brasil, no geral. O que o Brasil faz é muito importante para a América Latina. É muito importante. Então, se tem um regulador, e o regulador também vai ter que trabalhar muito nisso. Nós fizemos esse acordo com a Argentina, achei bom. Tomara que no futuro isso seja replicado por outros reguladores. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é o único regulador que nós trabalhamos. Trabalhamos com muitos outros reguladores também. E a lógica é sempre procurar ter passar o conhecimento, a expertise, para que o problema pare. Porque os reguladores também têm uma responsabilidade aí. Tem as casas de apostas que têm licenciamento para trabalhar. E também são prejudicados. Se o regulador tem casas de aposta que estão sendo prejudicadas com esse problema, então faz parte do ecossistema também tentar procurar parar o problema aí, tá? Mas sim, tomara que no futuro, Karen, e você tem um monte de contatos com os reguladores, tomara que no futuro também temos a possibilidade de trabalhar muito, porque a ideia nós realmente queremos colaborar. E o que está acontecendo aqui no Brasil, todo mundo está olhando, todo mundo está ficando de olho, tá? Se o Brasil toma uma decisão, vai afetar a região. Tá? E mesmo uma coisa que vou falar para vocês, tomara que o problema da manipulação de resultados pare aqui no Brasil. Eu estou confiante que vai dar certo, que vai parar o problema, não vai desaparecer completamente, mas vai parar. Tá? E com uma regulamentação também vai melhorar muito. Agora, eu estou muito preocupado. Nós trabalhamos com a FIFA, com o Comebol, e o problema vai mudar para outro país. Obrigado, Mati. Tá? Temos tempo, talvez, para duas perguntas, tá? Se não der tempo para você, eu prometo que para quem você quiser perguntar vai estar à sua disposição depois, tá? Meu nome é Felipe, eu sou advogado desportivo e também diretor do Instituto de Gestão Esportiva. Minha pergunta vai para o Khalid, eu parabenizo todos, né? Um painel de peso. Armelin, conheço ele desde que eu comecei a estudar, sempre acessível. Tiago Horta, acompanhei as lutas dele para implantar o sistema de esporte de radar no Brasil. O Matias, uma autoridade aí no tema, assim como os demais. E a nossa querida do Botafogo, com certeza aí com um grande desafio aí na mão da SAF, né? E acho que tem muito a fazer ainda no Instagram e nas redes sociais do Botafogo, até sobre esses temas em relação à comunicação dos clubes. Mas a minha pergunta vai para o Khalid. A minha admiração pela IBIA é muito grande. Os reports que vocês fazem são muito úteis. Eu gosto muito quando vocês colocam que tem 5 principais pilares em relação à regulamentação. E além da integridade, eu queria te perguntar se vocês, como organização, veem outro pilar de preocupação no Brasil
mediante a regulamentação que está sendo feita ou está para ser feita? Traduzindo. I mean, I think I already said that we, you know, we would want to see regulation here. In fact, yeah, those 10 pillars, we came out with a study that looked at what a good sports betting market should look like. And coming back to one of the points that the moderator made about bet restrictions, we would find that challenging because, you know, the good operators, the well-regulated operators, they are in the business of risk management. They know what they should be offering. And actually, if we look at the statistics, 91% of the betting alerts we send are not on side markets. They're on the primary markets because that's where the liquidity is. And that's where the corruptors, that's where they go to. If you prohibit or restrict the side bets, you're just going to push this offshore and there's not going to be any oversight. And then coming back to this kind of agency that we would, you know, you would like to create, something that we would push for as well, because actually since 2022, 41% of our alerts don't come from our operators. They are actually coming from the sports federations. They're coming from FIFA. They're coming from the ITIA. They're feeding into our system, and we are then sending that to the operators to check their markets. So we have that two-way dialogue, and that is extremely important when you open up your market, that you have these types of integrity provisions, and we would fully support this type of agency in Brazil. And actually, this is something that the Council of Europe came out with. There's a convention called the Macklin Convention, which was looking at match fixing, and they proposed the creation of national platforms as a means to exchange information and to build this ecosystem in country. That's what's happening in Europe. And that convention is also being transposed into countries outside of Europe. I know Canada and Australia are looking at it, and maybe this is something Brazil can look at as well. Obrigado, thank you. Eu prometo para você que a gente faz a pergunta aqui depois, tá? Obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos vocês pela participação também.